antes eu tinha liberado o alface. Agora libero também a picanha. Aí eu digo para todo mundo, né? Não foi o Lula que liberou a picanha, Não, então. eu sei que tá Eu falando. acho que o professor Marcos Eblin, ele veio com uma provocação aqui, que ele veio com a camisa de dinossauro. Dinossauro, e Eu aí? senti que teve uma provocação. E é um dinossauro com caninos, mas que tem aparentemente vegetariano pela alimentação. Eu senti uma provocação. Eu fui lá no Flow, né? E junto com meu irmão em Cristo, Rodrigo Silva, Rodrigão me Foi convidou. muito legal Eu quero conhecer também, hein? O Rodrigo é sensacional. É arqueologia bíblica, ele é um craque. E aí o Rodrigo me convidou, porque o debate na realidade era com o Sacani. Certo. E aí o Rodrigo me ligou e falou, Marcos, o Sacani, a gente vai ter um debate lá, talvez surja muita ciência no meio. Sim. Eu sei arqueologia, mas não sei biologia, não sei química. Sim. Falei que vou levar você. E falei pro Sacani levar um outro lá, qualquer. Cada um levou o seu. E aí, o que aconteceu, Léo? O que aconteceu, Luan? Fugiu? O Sacani fugiu. Nossa, não Ele acredito. não foi. Ele não foi. Então, aí eu fui com o Rodrigo Silva. E foi muito legal que surgiram vários e vários temas, a gente discutiu. E num desses temas surgiu o assunto dinossauros. E eu falei, os dinossauros antes eram vegetarianos. A gente tem várias e várias evidências. Eu estou preparando um podcast, estou fazendo suspense. Cada vez mais e mais artigos eu estou achando. Quero fazer um poderoso, sabe? Mostrando que praticamente todos os dinossauros que nós considerávamos super carnívoros já foram encontrados com restos de vegetais no seu estômago, intestino. Aí o pessoal falou assim, não, é que eles rastejavam que nem as cobras. Para com isso, gente. E entravam os vegetais bem querer na boca dele. Para com isso, né? Cada uma, cara. E aí, os próprios artigos concluem, eles eram vegetarianos, trocaram a dieta. Ah, mas professor, tem dente de carnívoro. Dente de carnívoro, então, parece que não é uma indicação segura de carnivorismo. O urso panda come bambu, tem morcego que parece carnívoro, você vai ver, ele come frutas. Verdade. Tem uns dentão já. Agora, encontrar vegetal em dinossauro, e praticamente todos inclusive os super, que eram considerados super carnívoros, mostra que eles já tiveram no passado uma dieta vegetariana. E a própria Bíblia já descreve isso, né? Gênesis 9:3, que é o que está na camiseta aqui, viu, gente? Ó, Gênesis 9:3 diz assim, antes eu tinha liberado o alface. Agora libero também a picanha. Aí eu digo para todo mundo, né? Não foi o Lula que liberou a picanha. Não, eu sei que tá falando. Ele que tá falando, né, gente? Maldito homem que confia no homem, né, Léo? É verdade. Quem liberou a picanha, quem nos dá a picanha é Deus, né? Ele liberou em Gênesis 9:3. Então a Bíblia diz que os dinossauros eram vegetarianos. A ciência confirma e eles se tornaram carnívoros, muito provavelmente pós-dilúvio, porque faltou vegetal na Terra e todo bom vegetariano sabe que quando falta alface, vai ter que comer um churrasco mesmo, né? Não tem jeito. E aí virou a minha marca registrada. Eu fiz uma camiseta, vou em todos os podcasts com ela. Divertir-se é preciso. A gente tem que se divertir. A vida é curta, né? Não vamos ficar estressado com nada. Mas você acredita nesse período que os dinossauros viveram de até centenas de milhões de anos? Absolutamente não, Léo. A gente encontrou tecido mole em dinossauros, células sanguíneas. Tem dinossauro com praticamente carne. Aí você fala, carne? Proteínas ainda nos seus ossos, internamente, claro. Sim. Grandes achados lá no debate científico do século, junto com o Pirula, Sacani e o Jaime, nós levamos os vídeos, a gente mostrou lá o colágeno elástico em plástico. Descobrimos, Léo, no registro fóssil, vários e vários ossos de dinossauros que a gente não cortava antes. Que é muito valioso, você acha um osso de dinossauro, você quer preservar. Mas nos Estados Unidos, uma vez, a Mary Schweitzer, uma paleontóloga, achou um osso de T-Rex lá, um fêmur de T-Rex. Certo. Foram transportar no helicóptero, não cabia. Cortaram o osso. Ela falou, não vai ter jeito, vai ter que cortar esse osso. Sim. Chegou no laboratório, ela encontrou células sanguíneas, colágeno elástico e plástico.
Depois desse achado, começaram a cortar tudo quanto é osso de dinossauro que conseguia cortar. Tem nos Estados Unidos, tem cemitérios de dinossauros que foram formados no dilúvio, que a gente vai falar, né, A gente Lua? vai falar, já tá na Você vai pauta. lá, com a mão, Léo, você pega o osso, você leva para o laboratório. Tem um instituto lá nos Estados Unidos agora que estuda tecido mole em dinossauros. Mark Armitage, o Dr. Mark Armitage. E ele mostra, ele tem vários vídeos na internet, você pode encontrar, viu, pessoal? Entra aí. O colágeno ainda está elástico e plástico. A gente mostrou no podcast lá no Vilela. Como é que pode um colágeno estar elástico e plástico depois de 60 milhões de anos que nós acreditávamos que os dinossauros teriam sido extintos? Eu também acreditava, né? Mas qual que seria o período máximo para isso? O colágeno elástico e plástico mostra claramente que esses ossos foram depositados há muito pouco tempo. Alguns milhares de anos, não milhões e milhões, 60 milhões. Encontramos mais de 16 diferentes tipos de biomoléculas, não foi só colágeno. E aí começamos a cortar tudo quanto é osso do registro fóssil. Sim. Tudo quanto é osso. A gente mostrou vários exemplos lá no debate científico do século, 10 horas e 45 minutos. Nossa! 10 horas e 45 minutos. E eu tinha uma lista imensa de assuntos que não deu para falar. Gente, vamos continuar aqui, nós só estamos no início da lista. A gente mostrou lá, colágeno elástico e plástico. Eu fiz uma live recente, um podcast no meu canal. Nós fizemos o proteoma do colágeno. Vimos as proteínas e os peptídeos que estão lá. Eles estão intactos, os peptídeos. Muitos dos aminoácidos que são facilmente degradados do peptídeo, que é o que constitui o peptídeo, são os aminoácidos, ainda estão intactos. Muitos dos peptídeos do colágeno do dinossauro bateram com colágeno de animal moderno. Não tinha um dinossauro para amostrar, eles pegaram de uma girafa lá, nem lembro mais que foi o colágeno. Tem artigo publicado em um monte de artigos. Então hoje é praticamente certo que os dinossauros foram extintos há pouco tempo. Aí o pessoal chega lá, o Pirula lá no debate, o Pirula falou assim, ele já tinha feito um vídeo, ele falou assim, não, isso aí tá mineralizado. Não é orgânico. Claro que é orgânico, a gente mostrou o vídeo lá. O Pirula falou, meu Deus. Não, se ele tá elástico, tá. Mas é que tá. Vamos supor que um animal, ele caiu num poço de piche, qualquer coisa, então ele tá protegido, inclusive, da luz e de uma condição de baixa temperatura, por exemplo. Por que ele não... O que o atacaria essas moléculas para ser quebradas as ligações, para ele não durar esse tempo? Sem engenheiro, você sabe. Isso. Raios cósmicos. Mas raios cósmicos são barrados até pela atmosfera e pelo campo magnético da Terra. Ele ainda atinge a Terra e penetra o solo. 60 milhões de anos com a incidência de raios cósmicos, tudo já estaria degradado. Então, que a grande maioria dos raios cósmicos, eles são barrados, como eu falei, por coisas, inclusive, até de pouca proteção, como a atmosfera. Mas tanto que, concordo, mas assim, a maioria é barrada, a grande maioria. Não, mas né? Pelo campo magnético, que a tensão particular... a gente estaria morto aqui. Sim. Mas fizeram cálculos que a quantidade de raios cósmicos incidindo em matéria orgânica na superfície da Terra, mesmo que enterrado a uma certa distância, Léo, por 60 milhões de anos teria degradado tudo. E o que acontece? Você vai lá e você cava com a mão. Hell Creek, nos Estados Unidos, é um grande cemitério de dinossauros formado durante o dilúvio bíblico. Sim. Você vai lá, cava, você pega o osso, você leva para casa. O Mark Armitage está explorando esse cemitério. Sim. Ele cata o osso, corta, tem vários vídeos na internet. Ele fala, gente, ó, o osso acabou de chegar. Ele desmineraliza um pouco, porque parte do osso está mineralizado. Ele fala, olha aqui, ó, gente, colágeno elástico e plástico. Ele bota no microscópio e fala, ó, gente, células sanguíneas. Tem muito artigo, gente. Dá pra saber até o... Não tem como negar. Não tem como negar. É que assim, tem vários... três tipos de raios cósmicos, né? Raios cósmicos solares, raios cósmicos galácticos e os raios cósmicos de ultra alta energia. A maioria dos que chegam aqui são solares, né? E eles são os de menores energias, são barrados, como eu falei, a maioria pela atmosfera, ou indo para os polos pelo campo magnético, porque são partículas carregadas, e são partículas, assim, meio que fáceis de você barrar. Né? Então, se você tiver uma profundidade maior, né? Você até poços de piche e tal, ele barra praticamente tudo, sim, né? Mas um pouco passa
Esse cálculo foi feito, eu não tenho uma referência aqui, depois posso te mandar, viu, Léo? Sim. Mas fizeram inclusive esse cálculo. Falou, olha, gente, pode pensar em que mecanismo que você quiser para preservar. Os raios cósmicos destruiriam. Mas olha, veja bem, a gente viu que o colágeno estava elástico e plástico. O Léo, você entra na internet depois, aquele filmezinho que a gente passou lá para o Pirula, o Jaime e o Sacani, você pega assim o osso, você desmineraliza um pouco, o colágeno ainda está elástico e plástico. Todo bom cirurgião plástico sabe que colágeno elástico e plástico é um colágeno fresco, novo. Não pode sobreviver por 60 milhões de anos. A gente vai envelhecendo, o nosso colágeno já perde a elasticidade, a plasticidade. Sim. Pô, Mas é que a gente tá também exposto, por exemplo, aí você sabe até melhor que eu, né? A exposição ao oxigênio, a formação de radicais livres, um monte de mecanismos que causa isso, essa rigidez, por exemplo, do colágeno. Mas em condições, como eu falei, sem incidência de onda eletromagnética no geral, vai luz visível, tal, etc. Baixa temperatura e uma proteção de massa que vai proibir praticamente a totalidade de raios cósmicos. 2.000 anos. Eu não entendo. Não, mas, por exemplo... 60 milhões de anos não, Mas Léo, vamos pegar... Não, tudo bem, a gente até pode questionar isso, mas a quantidade. Mas, por exemplo, foi encontrado até relativamente pouco tempo mel, que não estava protegido, tá? Assim, mel, que ele tinha milhares de anos, da época dos faraós, e ele toda a sua integridade molecular perfeita, inclusive comestível. Eu não iria comer um mel que encontrasse numa tumba. Não. Vai ter uma maldição lá, melhor não comer. Mas ele tava na sua integridade. Por que açúcar, por exemplo? E a condição ruim, porque se você pensar, porque é uma condição de calor, né? O colágeno não é melaço, né? Sim. Por que açúcar preserva e sal preserva? No caso, o mel, né? O mel, açúcar, ele tem. O mel, ele é um antisséptico natural, inclusive. Mas não é o antisséptico, é o açúcar que preserva o mel. Sim, Por que açúcar e sal preserva? A gente conhece isso das osmose da vida. Qualquer bactéria que encostar lá, né? Você não tem proliferação de micro-organismos. Que coisa muito doce dura muito tempo. E coisa muito salgada, idem. Conservas e tudo mais. Tudo bem. Agora, proteína, a gente sabe que não conserva. Os aminoácidos das proteínas, tem alguns que se degradam rapidamente. Então, o peptídeo pode estar intacto, mas os aminoácidos não. Fizemos o proteoma da matéria orgânica, do tecido mole que foi encontrado. Tem artigos com proteoma, tem artigos com identificação das mais diferentes tipos de biomoléculas que foram encontradas, tem estruturas celulares intactas. Isso é muito bem determinado hoje. Os dinossauros não morreram foram extintos há 60 milhões de anos, foram extintos há pouco tempo atrás, alguns milhares de anos. E o que acontece com o outro lado? O outro lado está esperneando, está falando assim, não é, sabe o que é? Outro dia a Mary Schweitzer, que descobriu esse osso, o Léo, ela é uma evolucionista teísta. Ela acha que a evolução ocorreu, mas Deus guiou. E ela também acredita. Interessante. Ela acredita. Interessante, totalmente desastrada essa posição. Não, eu acho absurdo, mas é um pensamento interessante. Eu acho, totalmente absurdo. Eu acho super desinteressante. Você destrói Deus e você destrói a evolução.